Bom dia, pessoal. São 7h16 do dia 17/10. Peço aí que, em primeiro lugar, que me desculpem aí por alguma falha na minha voz e tempos, tá, inapropriados quando eu vou falando. Mas eu vim aqui no canal em específico, vim aqui na internet em específico, para poder abordar um tema mais focado para a religião, tá? E também desculpa aí também pelo meu jargão, pelo meu capoete, toda hora que tá falando tá e tá. Mas eu vejo aqui determinadas colocações, assim como muitos existem, vou usar um como exemplo, tá? Em que fazem colocações que realmente deixam muito a desejar. Onde o Ide Batista, tá, ele fez um vídeo e intitulou aqui nome de 3 falsos profetas no Brasil, e fez aqui o seu comentário, o comentário do vídeo. Evangelista Jackson Rangel não se intimida e cita 3 falsos profetas no Brasil, e aqui estão os nomes deles: R.R. Soares, Bispo Macedo, Valdomiro e Edmar Macedo. E vem uma pessoa aqui e faz o Carlos José Santana. Cuidado, você que se levanta para falar mal de quem faz parte da igreja, cujo o dono é Jesus Cristo. Não ensine heresias, mas a palavra de Deus. Pois bem, cadê aqui a base? Cadê aqui o fundamento disso aqui? Cadê aonde está aqui, onde é que estaria na Bíblia o comentário dele? Não vamos perder tempo com esse tipo de coisas. Vamos pregar mais o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo está voltando. Beleza, vamos pregar sim. Concordo plenamente, tá? Cada um defenda as suas ideias. Vou aqui no canal, vou em vídeos. Cadê aqui? Por Eliezer, Marcha para Jesus. Vamos ver se Marcha para Jesus. Carlos José Santana. Olha só, um forró, sei lá que é isso. Mas, enfim, só daí já dá para se ter uma colocação. Aí tem aqui um batismo, uma ministração de batismo e tal, alta madrugada, tocando violão e tudo mais. Ou seja, cada um tem a sua ideia, cada um defende a sua ideia. Tem gente que é totalmente em desacordo, está em desacordo com determinadas músicas evangélicas que estão hoje predominando muito: pagode, funk, samba, o axé e tudo mais, enfim. E também a questão de roupagens, tá, em que pessoas têm que usar tal roupa ou tal vestimenta, enfim, para se mostrar digno perante as pessoas. E aqui o cópia de Duel e Fiel. Cópia de Duel e Fiel. Vamos ver aqui o Carlos Santana. Já abre aqui e tal. Beleza, eu tô vendo, mas aqui é uma amostra literalmente de até papagaio no meio, que arara no meio, gato, animais e tal, não sei o que, simbologia, Bíblia. Tô vendo aqui mais um vídeo de montagem de fotos com a música de fundo. Muita criatividade, realmente muita criatividade.
Carlos José Santana. E muita boa postura, muito boa colocação, em que você tem uma base muito boa para chegar e fazer o seu comentário como você fez, em que difundir a palavra de Deus no seu canal realmente não se vê isso. Você expressando o seu pensamento com base naquilo que você acredita, automaticamente com base também na Bíblia, tá? Onde com esse tipo de, não vamos perder tempo com esse tipo de coisa, tá? Vamos pregar mais o Evangelho, como naturalmente, notoriamente entenderia que no seu canal você pregaria o Evangelho ou falaria com base no Evangelho, tá? Mostrando e tudo mais, e não vi nada disso. Então vamos para outra aqui. Isso aqui realmente se torna aí até sei lá, de ridículo para um tipo de coisa bem tosca, ou uma pessoa que realmente segue porque acredita e às vezes nem sabe o que está seguindo, mas acredita no que está seguindo, tá? Conforme ele acha certo. O maior erro teológico foi ignorar suas origens e usos e costumes. Hoje a Assembleia de Deus está colhendo pelo que plantou no passado. Muitas igrejas da Assembleia de Deus deixou as vestimentas cristãs para usos mundanos dentro das igrejas, ignorando e pisando nas outras igrejas que pregam usos e costumes. Deus me perdoa, mas bem feito. Jamais podemos ignorar as vestimentas cristas de santos e de santas. Nosso corpo é templo de Deus. Deve ser coberto com roupas decentes. Haja vista aqui em que Diamante Houston fez esse comentário. Eu já visto que na internet existem regras, tá? Como essas regras que você colocou aqui. E uma delas seria em que letras maiúsculas, tida como letras garrafais, dão a entender a quem está lendo que você está gritando, tá? Em que seria uma falta de ética, uma falta de educação, falta de respeito e por aí afora. Vou também dar uma olhadinha no seu canal, só por curiosidade, já que está aqui no YouTube, tem esse livre acesso a ver e de repente fazer comentários. Olha que, mais uma vez, que bacana. Tenho aqui 8 vídeos. Dance Summer Hits. Deus te ama, acredita, de Marcos Rogério. Mangueira Correia e tal, Felipe Amaral, enfim. Diamante Houston, não vi nenhuma postagem aqui. Tá como vídeos favoritos, mas não vi nenhum upload, tá, que tenha feito para defender a sua ideia. Volta de novo, Fábio Lopes, Cindy RJ e tal, não sei o que. Então entra naquela, você defende uma ideia sua, mas defende com rigor, tá chegando ao ponto de gritar, mas não vejo no seu canal uma base em que você defenda com o mesmo tom a sua ideia ou ideologia. Agora só uma abertura aqui, uma aspas, tá? O maior erro teológico, no caso da teologia do ensinamento, dos ensinamentos em que a teologia proporciona a quem entra no meio, que seriam da palavra de Deus, seriam da história,
aborda muito temas da história, aborda temas aí de determinados países, muçulmanos ou não, enfim, é uma coisa um pouco mais ampla, tá, do que colocado aí, ou dado como sua colocação deu a entender, tá, em que a teologia ela foca justamente regras dentro de uma igreja, entendendo bem que regras dentro de uma igreja, primeiro, a regra é colocada pelo homem dentro de uma igreja, e Deus, nem Jesus Cristo, instituiu nenhuma igreja, e as vestimentas da época eram de acordo da época, porque não tinha jeans, porque não tinha ternos e gravatas, tergal, tecidos na época, tá? Então era aquela roupagem em que os que não tinham condições usavam, e os que tinham condições usavam uma coisa mais de um nível mais elevado, como temos nos dias de hoje, a exemplo, tá? A exemplo visto em que temos a classe baixa, a classe média e a classe alta, e elas se diferenciam pelo seu poder aquisitivo, e no seu poder aquisitivo eles têm bens que outros não têm, e de repente um tem roupas, uma roupagem, então uma roupa, porque entendo eu como roupagem não seria literalmente a vestimenta, tá? Tem uma vestimenta mais humilde, o outro menos humilde, o outro luxuosa. Parte desse princípio. E não das origens, como você cita aqui. E o uso de costumes. Hábitos e costumes. Hábitos e costumes, pelo que eu sei, Jesus Cristo, em termos de hábitos e costumes, ele deixou bem claro, tá, o segmento da palavra dele, e aí nos ensinou a pregar a palavra dele. Não vejo um outro costume, a não ser em questão de farra, bebedeiras e tudo mais, em que também isso reza na sociedade de hoje, que para você ter uma vida salutar dentro do seu meio familiar, lógico, é bom você evitar determinados meios que venham a prejudicar a sua vida pessoal com sua família. Então entra nessa questão de costumes. Hoje a Assembleia de Deus está colhendo pelo que plantou no passado. Muitas igrejas da Assembleia de Deus deixou as vestimentas cristãs. Deus do céu, onde é que está na Bíblia? Onde é que Jesus Cristo falou sobre as questões, sobre questão de vestimentas cristãs, tanto para homens quanto para mulheres? Falou sobre escandalizações, tá? Mas escandalizações não focando literalmente as vestimentas, mas entendemos nos dias de hoje que determinadas vestimentas que não se aplicam em igrejas, se aplica mais ao mundo, em que mulheres acabam usando uma roupa tão tosca, tão absurda, que chega a ser, que em vez de deixar a mulher bonita, acaba deixando a mulher mais feia ainda, tá? Expondo suas partes íntimas, de uma certa forma, não expondo claramente, mas não deixa lá de ser uma exposição, com decotes aí que, pelo amor de Deus, para usos mundanos dentro das igrejas, ignorando e pisando nas outras igrejas, ignorando e pisando nas outras igrejas, onde eu entendo que cada igreja, como dito aqui, como dito aqui em termos de costumes e hábitos e tudo mais, regras, cada igreja tem a sua, tá? E cada igreja respeite a
a regra das outras igrejas ou dos outros pastores, tá? que administram, cada um administra a sua casa do jeito que melhor lhe convir. Isso é uma colocação pessoal, não é uma colocação, uma prerrogativa evangélica cristã embasada na Bíblia, que pregam usos de costumes. Deus me perdoe, mas bem feito. Deus me perdoe. Perdoar, ele perdoa. Deus me perdoe, mas bem feito. Quer dizer, Deus me perdoe, mas eu vou fazer besteira a si mesmo. Eu vou falar o que não devo mais a si mesmo. Porque eu sei que ele vai me perdoar, então eu vou falar à vontade. Ou vou fazer o que acho melhor. À vontade, porque eu sei que ele vai me perdoar. Jamais podemos ignorar as vestimentas cristãs de santos e de santas. De santos e santas. Santos e santas nos dias de hoje, na Terra, o único santo realmente que eu conheci, que eu ouvi, não conheci pessoalmente, mas que eu ouvi falar, Jesus Cristo. Ele foi muito santo, foi santificado, foi edificado. Ele fez a diferença entre todos nós, com sua postura, com sua nobreza, com suas colocações, tá? Santificadas, Filho de Deus. Tirando ele, qual santo ou qual santa que nós vemos por aí? Não vejo bem colocado ou apropriada essa colocação aqui. Nossos corpos e templo de Deus. Eu falei e templo, tá? Mas naturalmente ela quis escrever. Nosso corpo é templo de Deus, deve ser coberto com roupas decentes. Nosso corpo é templo de Deus, como diz na Bíblia, sim. Então não maculemos os nossos corpos, não maculemos, que não façamos determinadas coisas que venham a macular nossos corpos, ingerir bebidas alcoólicas, drogas, coisas que nos fazem mal, coisas que estragam o corpo, porque é templo de Deus. Mas uma questão de aparência tem sim a sua conotação, em que você bota uma vestimenta em que espelha com graciosidade o seu caráter. Quando você bota uma vestimenta, nos dias de hoje, um terninho, uma vestimenta aí bem adequada, vê-se que você é uma pessoa digna, uma pessoa legal e tal, não sei o quê, que não gosta de ficar se expondo, expondo o seu corpo e tudo mais. Mesma coisa para os homens. E isso é uma questão também de caráter. Mas agora não vejo, não sei de onde veio, não me lembro aqui se tem isso na Bíblia, sobre vestimentas específicas para crentes, tá? Seja de que doutrina for. Não veio, não me lembro. Eu sei sim que foram regras criadas por pastores, porque eles pensam dessa forma. Outros pensam de outra forma, onde a Assembleia de Deus antigamente usava, as mulheres tinham que usar saias até o tornozelo, blusas com mangas compridas e indo até o pescoço. Sentavam-se mulheres separadas dos homens, se eu não me engano, mulheres à esquerda e homens à direita. Isso nos idos antigos. Fazendo uma colocação aqui, houve o Velho Testamento e houve o Novo Testamento. Então houve
uma progressão, tá, de tempo. O tempo passou e automaticamente se progrediu, onde viu-se que o Velho Testamento não iria predominar nas épocas vindouras, onde surgiu o Novo Testamento. E se hoje agirmos de acordo, nos dias de hoje, como no Velho Testamento, fazendo sacrifícios, fazendo determinadas coisas que eram primícias no Velho Testamento, o milagre de estar expostos tivéssemos um Moisés aí da vida nos dias de hoje. E também, seguindo no mesmo raciocínio, se vivêssemos o Novo Testamento dos dias de hoje, nos dias de hoje, olha quantas coisas aconteceriam. Pessoas iriam morrer aos montes por bestas, animais, onde Roma ainda seria predominante, as regras de Roma seria predominante, tá, no mundo inteiro. Então, quer dizer, os anos passaram, houve adequação, houve evolução, tanto na questão humana quanto na questão espiritual. Houve evolução também na Bíblia, onde Deus, onisciente como é, teve visão para isso. Mas muitas pessoas que dizem ou se intitulam cristãs não conseguem enxergar essa colocação. Deus é visionário. Aonde tem a palavra onisciência, ele não se fincou no Velho Testamento, não se fincou no Jardim do Éden, não se fincou na época de Moisés. Ele já estava trabalhando o mundo, e como diz na Bíblia, onde vai até o Apocalipse, desde o início até o fim do mundo. Então ele é progressivo, ele vai sempre caminhar de acordo com o tempo. A Bíblia nos traz revelações do passado, nos traz revelações dos dias de hoje, nos traz revelações dos dias vindouros. Então não podemos nos apregoar a costumes antigos e arcaicos, como é colocado aqui. E isso gera, no seu comentário, em que não vejo aqui nenhuma base sólida, tá, gera um contra-comentário. Vem esse aqui: esses homens adquirem, o Flávio Salvador, adquirem força devido aos cegos ambiciosos que os seguem. Caso contrário, não estariam tão poderosos, propagando suas mentiras, elevando o povo à perdição. O pior é que isso se multiplica, o sujeito vai lá, aprende, e depois quer montar uma igreja, seguindo os mesmos princípios que aprendeu erroneamente. É um mal ganhando forças, sustentado pelo próprio povo, como acontece na política quando elegemos corruptos. Caramba, mais um jargão aqui, mais um comentário aqui que é espelho de vários e vários comentários, tá, em que usam comparações que até se tornam uma prerrogativa nos comentários, de corrupção, de políticos, de situações aí que não conferem a uma sociedade nobre, mas é o que vivemos hoje, é o mundo que vivemos hoje, e acabam comparando também com a questão da postura cristã. Não é bem por aí, gente. Onde as pessoas têm o seu livre-arbítrio. Quem segue porque quer. Quem segue porque acredita. Se acredita naquilo, é porque a sua fé está voltada para aquilo. Se não, se abandonam a Bíblia, ou se tem um entendimento errado da Bíblia, errôneo da Bíblia, automaticamente isso reflete diretamente na sua fé, e isso ele vai prestar contas. Segundo a Bíblia, vai prestar contas no seu devido momento.
que façam o que façam, que falem o que falem, mas hão de prestar contas. O Felipe Cirogo diz aqui: que tem a ver roupa, bigode, cor, penteado? Que tem a ver irmão? Vestimentas cristãs, vestimentas cristas ou vestimentas cristãs? Está me sugerindo que voltemos a usar as roupas da época de Cristo? Ou não sabe que o terno que teu pastor usa foi criado por um gay? Nada a ver, o Lucas Silva, nada a ver, 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 nada a ver. Olha só o que geram, os comentários, o que geram, o que gerou de construtivo, o que aqui, como o Carlos falou, evangelização, vamos pregar. O que o comentário gerou em termos de evangelização? Esses dois ou três comentários geraram para evangelização porcaria nenhuma, tá? Geraram mais ignorância, geraram mais burrice, geraram mais pessoas toscas do que o próprio vídeo, onde pessoas que não têm a compreensão devida, que deveriam ser esclarecidas, tá, acabam se fincando nos seus argumentos porque não vem embasamento nos comentários apresentados, tanto aqui como em vários canais que tem por aí, porque as pessoas chegam e fazem comentários sem qualquer embasamento, sem qualquer, digamos assim, fundamento ou um conhecimento próprio. Fazem por emoção, falam por emoção. É aquele cristão que vai na igreja, como é que é? É aquele cristão que vai na igreja, senta lá no banco, ora, lê a Bíblia e tal, chora, louva a Deus, faz o que o pastor manda e volta para casa. Ele não tem critério nenhum. Pessoalmente, ele não tem critério nenhum. Ele não faz nenhum trabalho para Deus. Ele faz para o pastor e segue mediante a sua crença. Então, se torna um bitolado. Porque um crente não bitolado é aquele crente que procura realmente conhecer mais profundamente as coisas de Deus e as coisas de Jesus Cristo. Assim como o advogado procura conhecer profundamente sobre as leis, assim como os parlamentares, assim como os médicos procuram conhecer profundamente, tá? E acompanham a evolução, tá, da medicina, da advocacia, da política, e vai por aí afora. E os cristãos, olha que bom exemplo nós temos, os bons exemplos que nós temos, tá? Diamante Negro, como eu já citei, vou até fechar aqui, que fez o comentário, uma pessoa aqui também que fez o comentário. Eu fiz aqui uma pesquisa, falsos religiosos. Olha só o que gera. Um monte de vídeo a respeito de falsos religiosos. Amaro Júnior e Baby do Brasil, paranoia evangélica ou piraquetagem religiosa, parte 2. E tem parte 1. Tá? Religiosos da Alemanha apoiaram o regime nazista. Pastor Silas Malafaia, oferta de artigos religiosos. Fanatismo religioso caseiro mata patrões em nome de Deus. Meu Deus do céu. Falsos religiosos são denunciados em Uberlândia. Cristão, duas caras, falsos religiosos. É isso que gera, minha gente. Ou seja, vocês que defendem a não evocação, a não propagação, tá, de determinados de comentários em determinados vídeos pejorativos ao Evangelho de Cristo, vocês mesmos acabam fazendo o que dizem para não fazer e geram isso aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Vídeos depreciativos, deploráveis, enfim, acusatórios e tudo mais. Eu não conheço o pastor
aqui, que foi um pastor, Marcos Pereira. Não conheço Marcos Pereira pessoalmente, que foi acusado de abusar sexualmente de fiéis, que foi acusado de roubar dinheiro. Naturalmente deve estar isso no meio, tá? Por estupro, enfim, pode até dizer que ele está envolvido no meio do tráfico e tudo mais, porque ele trabalhava na favela. Mas nunca andei com ele, nunca convivi com ele. Quem sou eu para chegar e falar alguma coisa a respeito dele? Não tenho base nenhuma. Passaria vergonha e pagaria amigo, que nem vocês. A Conexão Repórter apresenta novos fatos sobre a prisão do pastor Marcos Pereira. E aqui o repórter Cabrini na igreja em que ele fez uma reportagem com o pastor Marcos Pereira, onde, lógico, aqui teve-se uma visão que não se espelha a essa visão. E nós temos aqui um parlamentar cristão, o Marcos Feliciano, que é um pastor, defendendo a acusação de estupro aqui do pastor Marcos Pereira. Vemos aqui na outra, falsos profetas cristianos ou cristianismo. Cristianismo, a luz da verdade, a la luz de la verdade, 20 falsos. O meu espanhol é uma beleza. A luz da verdade, 20 falsos. A dama que confronta o cash, o falso cristiano e tal, não sei o que, falso profeta Johnny, falsos profetas. Como reconhecer um falso profeta? E vamos por aí afora, falsos profetas, enfim, falsos. Todo mundo aqui é falso. Não tem aqui um que seja verdadeiro. Bispos mentirosos. E apareceu aqui logo em evidência quem? Bispo Macedo. Tá? Porque é notório na engine de busca do YouTube, porque todo mundo aborda, ou todo mundo focou o Bispo Macedo como um bispo mentiroso, onde tiveram 12.832 visualizações. Isso há 2 meses atrás. Não é muito tempo. Pastores mentirosos mercenários. Crentes mentirosos. Palavra amiga de Bispo Macedo, um grande amigo, dando a palavra com base na palavra. Vai agora ele com a Bíblia na mão. Eu quero ver vocês que fazem seus comentários terem um diálogo, tá? Tem um tete-a-tete, famoso tete-a-tete evangélico com o Bispo Macedo, um tete-a-tete com o Silas Malafaia, como dito por aqui, por ele aqui, com o R.R. Soares. Vai ter um tete-a-tete com o R.R. Soares, com base na Bíblia, com o Valdomiro, com Edir Macedo. Vocês vão quebrar a cara e passar vergonha. Só isso que vai acontecer. Que nem aquele outro que foi, eu esqueci agora, me falhou a memória agora, foi expulsar demônios em nome de Jesus Cristo, e acabou que os demônios lhe rasgaram as roupas, as vestimentas, tá? Ele fez passar vergonha, dizendo-lhe: quem és tu? Não lhe reconhecendo, não reconhecendo autoridade nenhuma, não é questão de reconhecer a pessoa, mas não reconhecendo autoridade nenhuma na pessoa para ir lá e expulsar o demônio. Por quê? Porque não estava com um vínculo muito próximo com Deus, com um vínculo muito próximo com Jesus Cristo. Não tem base nenhuma para poder fazer o que ele fez. E de uma certa forma, numa comparação, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Caio Fábio, quem são os bispos no caminho? O pastor mais ladrão do Brasil ensina como ter dinheiro fácil. Olha só,
o ladrão mais engraçado, loucuras, comédias, pegadinhas e tal, não sei o que. Vamos ver aqui esse vídeo aqui em particular, vou até fechar aqui, depois quem quiser que veja. Olha só, um dia vai surgir um homem corajoso que vai colocar essa corja na cadeia. Não é só ele, não. Malafaia, R.R. Soares e Edmar Cedo, tem outros menores que não tem TV. Já que Daniel Faria, em Jeremias 25:35, não haverá refúgio para os pastores, aí botou aqui entre aspas, pastores, padre e etc. Nem salvamento para os donos dos rebanhos. Os donos dos rebanhos. Isaías 56:10. Os seus atalaias, pastor e padre, são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores. E o outro aqui, uma educação que, pelo amor de Deus, Célia RJ Gatil, empregada da Universal, na minha casa não entra mais. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. 2 empregadas que tive me roubaram e eram da Universal. Elas roubaram da gente e a igreja rouba delas. Tá tudo em casa. Realmente, o de baixo aqui começou a rir. Mas realmente não deixa de ter a sua graça. Então, eu tenho aqui Bíblia Online, tá? Falsos profetas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá de que ser morto. Tá? Terá que ser morto. Isso aqui é o Velho Testamento, isso aqui é o ensinamento do Antigo Testamento, o Deuteronômio do Antigo Testamento. Se não me engano, isso aqui é o Novo Testamento. Mas vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele. Então está aqui uma base bem explícita, uma base bem consolidada, para poder chegar e jogar um argumento a respeito, tá, do falso pastor, do falso profeta e tudo mais. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Tá? Ensino que põe obstáculos, criam divisões, assim como dito anteriormente, como eu disse anteriormente, tá? Bem feito, que Deus me perdoe, mas bem feito. A igreja, tá? A igreja da Assembleia de Deus agora está pagando pelo que fez. Tá? Então tem essa colocação aqui. Ao ensino que vocês têm recebido, afastem-se deles, pois pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos, onde criam argumentos com base no que o pastor falou. Tem que ter tal vestimenta, tem que andar dessa forma, tem que agir dessa forma, tem que agir daquela outra forma, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você quer um ensinamento e realmente na íntegra? Está aqui. Um exemplo aqui na internet está aqui, mas você pode ter o exemplo dentro da sua casa, que seria a Bíblia, que é a Bíblia, ensinamento de Deus, a Bíblia, ensinamento de Jesus Cristo. A Bíblia é uma regra de vida do cristão. Isso até quem não é cristão sabe.
Então não é baseando no pastor. Eu ouço o pastor, que é um canal de Deus, o Jesus Cristo, para os fiéis. Isso à luz da Bíblia. Tanto é que é pastor de ovelhas, tá? Ele cuida das ovelhas, ele pastoreia as ovelhas. Não é profeta nem nada. Enfim, então não precisa aqui ser religioso, coisa parecida, para poder chegar e ter esse discernimento. Tem mais dúvidas? Vamos aqui. Presa dupla de falsos pastores que aplicavam golpes. Segundo isso no site do R7 Notícias. Segundo a polícia, os dois obtiveram 50 mil com fraudes a investidores de Americana, naturalmente São Paulo, tá? E cita-se aqui a Polícia Civil de São Paulo. Então é isso que retrata, é isso que vê. E aqui naturalmente algum testemunho de algum que foi lesado aí pelos pastores. Então vamos ver aqui, estudo do dízimo de ofertas. Vamos entender aqui, dízimo 10% do que você ganha. Isso está na Bíblia, dízimo 10% do que você ganha. E oferta, o próprio nome diz, oferta. Você dá se você quiser. Tá? Você está ofertando alguma coisa. E no caso aqui, na conotação aqui da igreja, seria dinheiro. Se você não quer ofertar dinheiro, então não oferta para depois ficar falando mal. Tá? Se dinheiro é tão importante para você, não guarda teu dinheiro para depois não ficar falando mal ou ficar atacando pedra. Tá? Esse texto aqui foi baseado em Malaquias 3, 8, 10 e Mateus 25, 14 e 30. Introdução. A infidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas tem impedido muitos crentes de viverem a vida abundante que a palavra de Deus promete. Mais uma vez aqui, confirmando o que eu falei, que a palavra de Deus promete. Ou seja, na palavra de Deus você encontra a base para tudo. Onde nos comentários não encontra base para nada, só encontra base para a gente poder rir, achar graça, ou então perder gosto do que não deve ser perdido. Onde as pessoas não têm cuidado em fazer determinados comentários. O estudo desse tema para crentes fiéis e super atraentes e motivo de louvor e júbilo, porém para os infiéis se mostram pesado e pouco atraente, onde vem a crítica dos dízimos e das ofertas. Graças a Deus que eu não sou preso aqui a dinheiro, vivo minha vida tranquilo, não tenho lá regalia, não tenho galardão, tá, vivo com humildade, mas graças a Deus não sou preso a dinheiro. Enfim, então não entro aqui nesse texto. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. O que é dízimo? Resposta: é 10%, ou 1/10 o diabos. Deus é muito bom. De 100% ele permite que fiquemos com 90%. Nos pede apenas 10%. Não é oferta. Oferta é tudo aquilo que damos além do dízimo. Como eu disse, oferta você dá se você quiser. Na conotação aqui, entra como dinheiro, mas você pode ofertar sua roupa, você pode ofertar uma televisão, um bem móvel ou imóvel. Tá? Isso é lícito. Oferta alçada vem do hebraico teruma, ou teruman, enfim. Tá aqui teruma, então vai ter uma. É igual a pesadas, altas, elevadas, produtivas. Segundo item, nós somos mordomos do Senhor. Mordomo é administrador de bens alheios. Tudo o que temos, na verdade, não é nosso, é do Senhor.
1 Coríntios 10, 26, porque o Senhor é a terra e a sua plenitude. Ageu 2:8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Salomão 50:10, porque meu é todo o animal da selva, o gado, sobre milhares de montanhas, conheço aves e montanhas dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Aqui já tem uma conotação diferente, que não aborda dinheiro, aborda a vida em si, tá? No seu contexto. Vou parar por aí. Vocês podem acessar aqui, que seria comunidade.net, tá? edificador.no.comunidade.net. Betis da estudo, dízimo, ofertas, tá? E aqui o texto é longo e vai por aí afora. Onde uma coisa que eu vejo aqui é que batem muito nos dízimos e ofertas. Por quê? Porque dinheiro é uma coisa que machuca muito no bolso das pessoas. O trabalhador que vende, quando vai vender alguma coisa, ele está machucando, de certa forma, o bolso de quem vai comprar. O cara só vai comprar quando ele realmente precisar. Se ele não precisar no momento, ele não vai comprar. Ou então se ele comprar, ele vai pechinchar até a última instância em que ele conseguir. Porque o dinheiro para ele parece que tem uma conotação tão sagrada, tá? Mas tão sagrada, em alguns casos, por causa da cerveja que ele toma no bar, ou por causa de alguma bebida, ou por causa do cigarro, ou por causa de algum vício, tá? Em que ele gasta com prazer no vício, mas não gasta com prazer em uma prestação de serviço, ou, no caso aqui, em dízimos e ofertas. É uma pessoa presa ao dinheiro. O dinheiro vem em primeiro lugar. Trocamos as coisas, trocamos os valores da vida. Não damos mais valores ao que deve ser dado. Em primeiro lugar, ao âmbito familiar. Aliás, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, ao âmbito familiar. Em terceiro lugar, ao seu trabalho. Em quarto lugar, ao fruto do seu trabalho, que é o dinheiro. Mas dinheiro vem em primeiro lugar. Entra numa ideia em que Deus vai estar sempre do lado ou atrás da pessoa, nunca na frente, como acontece aqui nos comentários aqui, tá? Como acontece em outros comentários e tudo mais. Aqui eu vou abrir esse aqui só para ver também os comentários da manipulação religiosa. Aqui, nem comentário. Naturalmente o Elivelto comentário, realmente ninguém se interessou. Mas em 357 visualizações, muito poucas, foram 4 a favor, contra 0 que não gostaram. E aqui os links e tal, não sei o que, YouTube, canal da Igreja Orgânica Simples. Enfim, não teve o que eu queria. Mas com certeza eu encontro o que eu queria. Fui para uma outra página que não era para ir. Myth, Paranormal, Criaturas Paranormais, Hércules, a Lenda, Hermes, nesse Ideal Batista, 30 segundos de esperança, confessar os pecados, cura, 332 visualizações, 2 a favor e 1 contra, sem comentário nenhum. Quer dizer, as pessoas não estão tendo mais interesse sobre o tema em si. Tem interesse sim. A gente mais polêmica é essa. Vamos lá ver qual é. Vamos ver se oportunistas. Não podia deixar de ser.
O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns adornarão a fé e seguirão, abandonarão a fé e seguirão espíritos enganosos e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Ou seja, mais uma comprovação também da questão de ser progressiva, progressivo, de ter uma visão, uma visão mais ampliada, não uma visão fechada, uma visão pro futuro, porque a Bíblia não é estática, não é focada simplesmente no tempo dela. A Bíblia fala do tempo dela e a Bíblia fala dos tempos que estão por vir, onde não corrobora o que foi comentado no anterior, no vídeo anterior, das vestimentas e tal, da época e tudo mais. Não somos retrógradas. Tá? Se o fôssemos, não teríamos o que temos hoje. E nem tampouco teríamos as condições a ter acesso à palavra de Deus, como muitos têm hoje em dia. Onde ninguém pode chegar na hora de dar satisfação. Tá? Por que você não seguiu o que deveria? Porque eu não tinha como. Besteira. Tá? Falta do que falar. Gente burra. Tem internet, tem televisão, tem radiodifusoras, tem jornais, tem pessoas, tem Bíblia, tem o que tem, meu Deus do céu, CDs, músicas, enfim, nos jornais, nas bancas de jornais, o que você tem, e muito, é meios e formas para procurar ter conhecimento a respeito do assunto, sobre Deus. Então na hora quando chega lá, tu vai quebrar a cara, mas vai quebrar bonito com tal postura. Cristão, normalmente, Maria vai com as outras. São esses aí que fazem esse tipo de comentário sem base ou fundamento. Fazem comentário por emoção. Tá? São famosos Maria vai com as outras ou marionetes. Deixo bem claro aqui. Vestimentas santas, de pessoas santas, nos dias de hoje. É tanta besteira que se vê que, pelo amor de Deus, realmente eu que sou contra a determinadas colocações aí, que as pessoas acabam perdendo um pouco a coerência do que está falando, do que está defendendo de alguma tese, enfim, a gente acaba chegando a entender por que perde o controle. É tanta besteira, tanta burrice, tanta ignorância que não tem como não perder o controle. Porque, putz grilo, pessoas falando daquilo que vivem, mas não conhecem. Tá? É a mesma coisa que você comer uma comida de olhos fechados. Você está comendo o que lhe dão, sem você saber o que está comendo. Mas, enfim, você acredita que naquilo e você vai e se entrega. Você fala dos outros, mas você mesmo está cometendo o que você diz para não cometer. Isso é a famosa característica da pessoa burra, do São Cristão. São Cristão não precisa dizer muito, né? É aquele que vai simplesmente na igreja, faz o que tem que fazer e vai embora. Não tem uma base efetiva de fé. Não vai para Deus. Vai simplesmente para fazer uma presença, esquentar o banco lá para outro sentar. Isso se a pessoa não tiver algum problema lá de questão de doença. Fica aí então mais um comentário a respeito desse assunto que confesso não era nem um pouco legal abordar esse tema. É bem desagradável. Fica aí, até a próxima. Desculpa qualquer coisa.